Oi gente, tudo bem? Estamos de volta no nosso canal, desta vez para falarmos de um assunto de muita relevância nesta semana. Antes de mais nada, minha gente, você pode se inscrever no nosso canal. Você vai se inscrever nesse botãozinho vermelho que está aí embaixo. Depois você vai ativar o sininho e em terceiro lugar você vai fazer o seu like. Você vai dar o seu like no nosso canal para poder fortalecer o nosso trabalho. Afinal de contas, você é especial, tá bom? Minha gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para a nossa vinheta, já a gente volta com o assunto da semana, tá bom? Já a gente se vê, correto? Oi, minha gente, oi queridos, tudo bem? Professores, pedagogos, alunos, você que ama o Ministério de Ministração da Palavra de Deus, o nosso carinho. Mais uma vez nós estamos aqui com você para trazermos mais uma lição. Desta vez, gente, é a lição de número 9, que tem como tema Conhecendo a Armadura de Deus. Esse tema de hoje está muito legal e com certeza você vai poder aprender dicas hoje aqui no canal para você poder passar para a sua classe, para os seus liderados. Com certeza Deus vai abençoar. Então o nosso tema de hoje, ele é sobre a armadura de Deus e nós temos aqui os pontos principais. Essa lição de hoje, ela está dividida em 3 pontos principais. Vai falar primeiro sobre a guerra, segundo sobre a metáfora bíblica e terceiro, outras armas usadas como ilustração. São esses três temas principais que nós vamos trabalhar aqui hoje com você. Agora, nós temos um objetivo geral ao ser alcançado ao estudar esses 3 pontos. Por exemplo, conscientizar que é a vontade de Deus que sejamos revertidos de toda a armadura espiritual. Mas também nós vamos trabalhar nos objetivos específicos, vamos conferir. Primeiro, mostrar a guerra e o seu sentido metafórico. Segundo objetivo específico, discutir a metáfora bíblica da armadura. E terceiro, elencar outras armas usadas como ilustração. É isso que nós vamos ver agora nesta lição de hoje. Na introdução da presente lição é a continuação da anterior. Lá a gente viu que existe uma batalha espiritual e invisível entre os crentes em Jesus e o reino das trevas. E isso é notante, nós vamos estudando essas sequências de mensagens desde da primeira até aqui, certo? E aqui nós estamos vendo hoje que o cristão precisa se preparar para poder lutar contra o reino das trevas. Aqui nós vamos estudar como o apóstolo Paulo usou os instrumentos bélicos do sistema da época como metáfora. No caso, a gente vai ver aqui uma metáfora militar. Ele vai usar a figura do soldado romano para a gente poder entender bem o que ele queria passar para a gente como verdade a ser praticada no Evangelho. Essa ilustração é um recurso didático importantíssimo, porque facilita a compreensão dos cristãos para o bom combate, uma vez que nós estamos trabalhando, nós estamos lutando, batalhando e vencendo, porque Jesus está conosco. Então nós vamos ver essa situação. Primeiro ponto principal da nossa lição de hoje: a guerra. Segundo os dicionários teológicos, guerra é o recurso das nações para tratar de resolver diferenças pela força das armas. Agora, também vamos verificar que as guerras sempre são produtos da pecaminosidade humana. Aí você já verifica uma dica interessante para você passar para a sua classe. Vamos ver agora o primeiro ponto sobre ao longo dos séculos. Desde a batalha dos israelitas contra Ai, por volta de 1400 a.C.,
até Massada, em 73 d.C., a Bíblia registra cerca de 20 batalhas principais. Olha que na história de guerra, a Bíblia vai falar dessas 20 batalhas principais. Pessoas de todas as civilizações antigas, como a egípcia, assíria, babilônica, grega, romana, estavam acostumadas com a presença dos soldados no meio do povo, que sempre tinha guerra, no meio dessas nações. Evidentemente que o povo acostumava com a presença dos soldados. E a palavra de Deus, em Daniel, no capítulo 9, versículo 26, a palavra anuncia guerra até os fins dos tempos. Nesse primeiro ponto, nós temos aqui alguns princípios para a gente aprender. Por exemplo, vamos ver aqui, olha, começando a chegar as dicas para você poder pegar aí, tá bom? Vamos ver aqui algo interessante aqui para nós, para a gente poder compreender. Princípios para aprender. Em primeiro lugar, estamos em guerra no mundo espiritual. Você precisa colocar isso na cabeça do seu aluno. Nós estamos em guerra no mundo espiritual. Por isso que ele precisa estar vigilante, pronto, preparado, para poder estar atento às astúcias ciladas do nosso adversário. Segundo princípio que eu aprendo aqui, que é a segunda dica, vá pegando, segunda dica, precisamos acostumar a conviver com as pessoas ministrando a palavra de Deus. Nós estamos vivendo essa batalha espiritual e não é o mundo com as suas riquezas, vamos dizer, com suas filosofias, etc., que vai nos retrair, que nós vamos ficar enquadrado entre quatro paredes e não vamos realizar os propósitos de Deus. Mas nós precisamos, e o que eu aprendo aqui, o que deu para pegar nesse ponto interessante, é que precisamos acostumar a conviver com as pessoas ministrando a palavra de Deus. Um outro princípio, uma terceira dica desse primeiro ponto é: estejamos sempre preparados a guerrear, porque ela dura enquanto estivermos aqui na Terra. Então, enquanto a gente estiver aqui na Terra, vai ter guerra, vai ter, batalhas, vai ter lutas, e a gente precisa estar atento sobre isso aí. Segundo subponto, os antigos. Vamos lá. Os antigos encaravam a guerra como algo sagrado. Esse era o contexto da época. Eles pensavam assim porque era uma situação da época. Era usual oferecer sacrifícios antes da partida das tropas militares para a batalha, a fim de invocar uma divindade, um deus, uma divindade, para quê? Para duas situações: para a proteção e para a vitória. Isso está registrado em Jeremias 51, versículo 27. Agora, essa prática era também generalizada em Israel. Deus permitia, olha só o detalhe, Deus permitia, às vezes até ordenava a guerra no período do Antigo Testamento, como está registrado em 1 Samuel, capítulo 23, do versículo 2 ao 4. Agora, vamos ver aqui alguns detalhes sobre este segundo subponto. Vamos ver lá. Então, qual é o que eu aprendo? Qual é o princípio que nós vamos aprender aqui? Primeiro, a guerra é certa. Ela vai acontecer. Você pode ter certeza disso. Ela é correta. Ela vai acontecer. Ela é certa, na verdade. Segundo princípio, vamos aprender. Precisamos praticar o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional. Lembra que lá eles faziam isso, invocavam divindades para poder invocar a presença daquela divindade para a proteção e vitória da sua luta, da sua guerra? Pois bem, nessa dica que nós também, como cristãos, a gente precisa praticar o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, na verdade, para a gente poder permanecer lutando, guerreando e sendo vitorioso contra as hostes infernais
que trabalha contra o cristão para que você não vença, para que você não cresça. Então aí dá mais uma dica desse segundo subponto. Outra coisa interessante, a guerra é permitida por Deus. Nós vemos isso lá em Daniel, como eu já falei, né? Deus permite a guerra e ele faz isso para, vamos dizer assim, para fazer colocar a gente em xeque, vamos dizer, para provar, na verdade. Ele quer provar, Deus permite a guerra para poder provar se você está preparado, se você está entendendo, se você está compreendendo. É outra dica que você pode passar para os seus alunos. A guerra é algo permitido por Deus. Agora a gente vai falar do terceiro subponto, sentido metafórico. Nesse sentido metafórico, nós vamos ver 4 detalhes interessantes. Vamos ver, por exemplo, o tema sobre a guerra não aparece no Novo Testamento. A guerra em si mesma incompatível com o espírito cristão. É lógico, não aparece, né? A guerra em si mesma, ela é incompatível com o espírito cristão, porque o cristão recebe Jesus, Jesus nos ensina a ter paz, a viver bem uns com os outros, então por isso é incompatível. Vamos ver a outra coisa. Jesus nos ensinou: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, em Mateus 5, versículo 9. Outra coisa interessante, a guerra aparece nas Escrituras no sentido figurado para ilustrar a luta contra a morte, da mesma forma que ilustra a maldade dos ímpios também. Outro detalhe, na presente lição, o enfoque é metafórico apresentado à nossa luta espiritual contra os inimigos da nossa salvação. Então, nesse sentido metafórico, a gente vê esses 4 detalhes. Agora, tem princípios, lógico, para aprender, que é as dicas do canal para você pegar aí e passar para o seu aluno na escola dominical. Por exemplo, primeiro princípio, o cristão tem um espírito de paz e não de guerra, né? Está no cristão a paz. Então, isso aí é algo que você precisa colocar. Porventura, se tem alguém que está se comportando com um outro irmão, vamos dizer, se comportando com guerra, no sentido de ir contra, se levantar, essas coisas todas, então já está errado, porque o cristão tem um espírito de paz e não de guerra. Lógico, a guerra no sentido de combater o mal, né? Não no sentido de guerrear para ser contra as pessoas. Outra dica que eu vou passar para você nesse último subponto sobre essa questão metafórica. Os pacificadores herdarão o reino de Deus. A pessoa pacífica, é o que Jesus falou lá em Mateus 5, né? Ele vai herdar o reino de Deus, porque tranquilo, né? A resposta dura suscita ira, a resposta pacífica ela traz silêncio, traz brandura. É bom conversar com alguém que é equilibrado. Olha aí a dica para você poder passar para o aluno. Tá pegando? Você tá entendendo? Então, outra coisa, outro princípio ou outra dica. Guerra na Bíblia é uma ilustração metafórica da luta contra a morte. Precisamos colocar isso aí na cabeça dos alunos, que a guerra na Bíblia, certo? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela é uma ilustração metafórica da luta contra a morte. Outro princípio que nós vamos pegar, ou outra dica que eu estou passando para você aqui, precisamos lutar contra os inimigos da nossa salvação. Aí você se pergunta, e quem é os inimigos da nossa salvação? Ah, meu amigo, quem são eles? São muitos. Mas lógico que o espaço é pequeno no canal, a gente não vai ir além. Mas, por exemplo, um inimigo da nossa salvação, o nosso ego. O nosso ego é um inimigo. Outro inimigo, poderes da maldade no mundo espiritual, certo? Satanás e seus demônios, suas hostes infernais se levantam contra a sua vida a todos os momentos para tentar tirar você da presença de Deus. Outra coisa interessante que nós vamos aprender aqui, né? Que esses inimigos da nossa salvação é o mundo. Minha gente, que coisa! O mundo, sim. O mundo. Como? De que maneira? Com consciências da carne, com consciências dos olhos, soberba da vida. Essas 3 coisas, segundo o texto bíblico, quem pratica não vai herdar o reino de Deus.
tá certo? A Bíblia diz isso. Então, esses são os nossos inimigos da salvação. Olha aí as dicas do canal para você. Segundo ponto principal da nossa lição de hoje, a metáfora bíblica. A guerra, a batalha, luta, combate, peleja, na verdade, são termos do dia a dia para indicarmos muitas vezes um debate ou uma discussão, também para nós referirmos às dificuldades da vida. Mas a metáfora aqui se aplica na defesa e no combate espiritual, que você compreenda muito bem esse detalhe, na pregação e também no ensino da palavra de Deus. Evidentemente que você precisa ter bastante perspicaz para continuar, para poder vencer, porque quem estuda, quem busca a Deus, quem está buscando a verdade, sempre tem muitos combates para poder vencer. Então, nesse sentido aqui é muito importante. Vamos para o primeiro subponto desse segundo ponto principal sobre a metáfora bíblica. Vamos lá. Vamos ver aqui a armadura do soldado romano. Eu repito o que eu disse lá na introdução, no início. Paulo usou a figura do soldado romano. Na verdade, é uma metáfora militar, uma metáfora que ele pega todos os apetrechos, os arranjos do soldado para aplicar uma verdade na vida cristã, para a gente poder entender melhor, tá bom? Então, a armadura do soldado cristão. A sociedade contemporânea do apóstolo Paulo conhecia com abundância de detalhes toda a armadura do soldado romano, por isso que ele cita, ao escrever ele fala, escudo da fé, couraça da justiça, etc. Ele faz aquele relato porque era conhecido da época. Mas, na verdade, é uma das 4 epístolas, essa carta aos Efésios, que nós estamos estudando essa semana, essa lição, é, na verdade, uma das 4 epístolas da prisão de Paulo, juntamente com Filipenses, depois vem Colossenses e Filemon. Tem vários textos aí que podem comprovar. Então, assim, o apóstolo escreveu aos Efésios de sua prisão domiciliar em Roma, vigiada pela guarda pretoriana, segundo Atos, capítulo 28, verso 16, versículo 30 e versículo 31. Outro detalhe é que Paulo convivia com esses soldados diariamente e conhecia com detalhes a armadura daqueles que o vigiavam. Ele convivia na prisão, estavam os soldados ali e ele ficava vendo e, obviamente, aprendendo. Vamos para as dicas desse ponto? Vamos para os princípios para aprender? São as dicas aqui no nosso canal para você poder passar para o seu aluno aí na sua classe. Olha só, primeira dica que nós temos aqui: o mestre precisa conhecer, manusear e praticar as armas espirituais. O mestre precisa conhecer bem a palavra. O mestre precisa manusear bem a Bíblia. O mestre precisa praticar bem a Bíblia, que na verdade são as armas espirituais do soldado cristão, do soldado que está militando, batalhando para ser vitorioso, abençoado. Eu creio nisto. E você? Você crê? Então eu tomo posse desta palavra pela fé na minha vida, no meu coração, e profetizo para você, em nome de Jesus, uma bênção muito grande. Você é esse mestre abençoado que o Senhor está abrindo portas e entregando o entendimento e o conhecimento na sua vida. Outro princípio, outra dica, vamos lá na segunda dica. Paulo sabia e conhecia do assunto de prisão. Minha gente, ele sabia. Tanto que escreveu 4 epístolas por ocasião de suas prisões. Na verdade, foi por ocasiões de suas prisões. Outra dica, vamos lá. Mesmo encarcerado, ele produzia seus escritos. Seja qual for as circunstâncias, precisamos produzir para o reino de Deus. Não importa em quais circunstâncias estamos. Não importa. Paulo, aqui nesse caso, preso, ele estava escrevendo. Preso, ele estava cantando. Preso, ele estava louvando. Preso, ele estava realizando os propósitos do Senhor na sua vida. Então é muito importante a gente
aprender essa dica aí para você passar também para os seus alunos. Outra coisa, outra dica que eu aprendo nesse ponto, né, sobre esse primeiro ponto que nós estamos vendo é a armadura do soldado romano. Então, o último princípio que eu vejo aqui, a última dica desse ponto, precisamos conhecer a fundo as nossas armas e também as armas do nosso adversário. Você, se vai para uma guerra, se vai para uma batalha, você precisa saber que tipo de armas que você usa e que tipo de armas o teu adversário está usando lá para combater contra você, tá certo? Então é necessário a gente entender muito bem isso aí. E isso é uma dica interessante para você poder passar isso para os seus alunos da escola dominical. Nós vamos então passar agora para o segundo subponto dessa metáfora bíblica, as armaduras de Deus. Olha que coisa bonita! As armaduras de Deus. Mesmo depois de tomar toda a armadura de Deus, o apóstolo nos exorta a ficarmos firmes depois da vitória. O soldado romano permanecia em pé e vitorioso, mesmo depois da vitória. Nós vamos ver uma dica interessante sobre isso lá na frente, tá bom? Outra coisa, Paulo acrescenta dizendo o seguinte: tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Isso significa usar a verdade como cinturão. Na verdade, é a verdade que vai prevalecer, é a verdade que vai libertar a vida do homem, a vida da mulher. Então essas metáforas são apropriadas, pois usam as coisas da vida diária, conhecidas de todos, para esclarecer verdades espirituais. Isso é lindo, isso é tremendo. Vamos ver aqui as dicas que a gente pode aprender com esse ponto. Princípios para aprender. Primeira dica, vamos lá. Continue combatendo o bom combate. Mesmo que você saiu vitorioso de um detalhe, de uma situação, você está vitorioso? Então, meu amigo velho, continue combatendo, continue de pé, continue vigiando, continue sendo vitorioso, continue atento e deixa Deus agir na sua vida. Outra dica, então, pegando aí as dicas para você jogar lá na sua classe. Só a verdade traz firmeza e segurança para o mestre e o professor do Evangelho. Só essa verdade, só a verdade, ela traz essa firmeza. Então, pratique a palavra. Procure a justiça. Procure praticar, fazer o que é correto, o que é certo, praticando a verdade. Com isso você vai ser um homem ou uma mulher de caráter firme e de caráter seguro e de caráter abençoado. Uma terceira dica que eu vou trazer agora para você. O mestre da palavra tem que ser prático em esclarecer as verdades espirituais. Né? Se no caso lá todo mundo conhecia, lembra lá que todo mundo conhecia todos os arranjos dos soldados, porque no caso Paulo na prisão estava vendo os soldados ali? Então, trazendo isso, pega aí, olha aí a dica chegando. Trazendo isso para o nosso contexto, para a nossa vida, né? O mestre da palavra tem que ser prático em esclarecer as verdades espirituais para que as pessoas possam absorver, as pessoas possam aprender, possam crescer na verdade e serem abençoadas. Agora nós vamos passar para o terceiro subponto de qual? Do segundo, né? Eu estou falando isso aqui para você não esquecer. A metáfora bíblica. Falamos primeiro, a armadura do soldado romano. Segundo, a armadura de Deus. E agora, o terceiro, a couraça da justiça. Couraça da justiça? Sim, é uma armadura defensiva em forma de um manto de ferro feito de couro, tiras de metal ou de escamas de bronze, segundo Samuel, onde está escrito em 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 5. Qual era a função, então, dessa couraça? Sua função, o que era? Era proteger o pescoço, o peito, os ombros, o abdômen e as costas do soldado.
Dependendo da época e da civilização, a couraça chegava até a coxa do soldado. Outro ponto importante que Paulo vai dizer, o apóstolo Paulo usa a couraça como metáfora para ilustrar a defesa espiritual como couraça da justiça, um abrigo contra as feridas morais e espirituais e uma proteção da justiça de Cristo imputada ao pecador é a couraça da fé. Temos princípios aqui? Evidentemente que sim, aprendizado por aqui vai estar sempre chegando e sempre em alta, no poderoso nome de Jesus e debaixo do sangue de Jesus. Então, princípios para aprender. Vamos lá. A couraça era uma armadura de defesa e os cristãos precisam praticar a verdade como justiça. Então, aqui que prevalece é a verdade. Não adianta com rodeios, etc., né? E tal, vir com mentiras, etc. Não, a couraça era uma armadura de defesa e os cristãos precisam praticar a verdade como justiça. É a verdade, ainda que doa, ainda que todo mundo saia dilacerado, mas é a verdade que chegou, então ela vai prevalecer e vai dar tudo certo. Outro princípio que eu aprendo nesse ponto: tinha a função de proteger o pescoço, no caso a couraça, o peito, os ombros, o abdômen e as costas, né? No caso, o evangelho, ela protege, né, as nossas vidas, o nosso peito, o coração, os ombros, a vida, o nosso corpo. Na verdade, o evangelho é bom para a nossa cabeça, é bom para a nossa mente, é bom para o nosso coração, é bom para a nossa alma, é bom para o nosso corpo, é bom para nossas vidas. Viva a palavra, viva o evangelho. Olha, essa dica é interessante para você passar aí para o seu aluno na sua classe. Outra dica aqui, vamos lá. Tinha a função de proteger, eu já falei essa, eu vou falar da terceira, na verdade. A couraça do evangelho são as armas de defesa espiritual do cristão. Olha que coisa linda. Olha só, a couraça do evangelho são as armas de defesa espiritual do cristão. Então você está munido com o capacete da salvação, certo? Com o escudo da fé, o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça. O que acontecia? Quando o inimigo vinha com os dardos inflamados, certo? Aqueles dardos com ponta de fogo para aplicar na vida do adversário. Então, o que acontecia? Então, acontecia que esses dardos inflamados, eles não penetravam na mente, na cabeça, no peito, né, no corpo da pessoa, porque ela estava protegida. A couraça do evangelho, no caso, quem tem a palavra, quem estuda a Bíblia, a couraça do evangelho são as armas de defesa espiritual do cristão. Meu amigo, se você tem a palavra, você está na palavra, você medita na palavra, você vive a palavra, você está vigiando na palavra, então pode vir os dardos que vierem, você vai sair ileso, você vai sair abençoado, você vai sair cheio do Espírito Santo, porque Deus está com você, está na sua vida. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, para finalizar o nosso assunto de hoje sobre essas armaduras de Deus, em terceiro lugar, que é o terceiro ponto principal da nossa revista, outras armas usadas como ilustração. Então é o seguinte, o apóstolo Paulo não foi exaustivo ao elencar os instrumentos bélicos de sua geração. Aqui nós vamos apresentar os demais elementos apresentados na sua lista. Então vamos ver. Primeiro, os calçados. Olha os calçados. Está no versículo 15 do tema da revista, do tema bíblico da nossa lição de hoje, tá bom? Olha só, o termo hebraico naal significa sapato e o seu correspondente grego na Septuaginta e no Novo Testamento é hipodema, sandália, que significa sandália. Então vem do verbo hipodeu, atar significa atar, quando se traduz para o português, significa atar de baixo, e diz respeito ao calçado formado por uma sola de couro, que se amarra ao pé com correias ou cintas. Esse é o conceito que se tem sobre calçados. Então era uma época de vestuário usada pela população civil. No caso do soldado, porém, era necessário
para segurança e prontidão de marcha. Na marcha, no caso. Então, vamos ver o seguinte. Isso, na linguagem figurada, minha gente, remete à agilidade e prontidão na obra da evangelização. Olha aí, tá pegando? E na pregação do evangelho da paz. Tem princípios aqui, eu vou deixar você pegar um pouquinho aí, eu já passei bastante hoje, que você possa pegar um pouquinho dessas dicas hoje para você. Segundo subponto desse terceiro ponto principal, que é outras armas usadas como ilustração, estamos vendo os calçados, e agora vamos ver o escudo da fé. Olha só, o escudo da fé. O escudo era o principal instrumento bélico de defesa na guerra. Então se tratava de uma época fabricada a partir de vários materiais em formatos diversificados. Então não tinha uma coisa certa, né? Era de diversas maneiras que se poderia fazer os formatos desses escudos. Agora, os israelitas tinham dois tipos. O primeiro era o sina. Olha aí, os dois tipos de escudo que tinha. Olha essa dica chegando aqui, interessante. Primeiro era o sina. Então, proteção em hebraico, uma peça que cobria o corpo inteiro de forma oval ou retangular, usada pela infantaria pesada. E o segundo tipo que tinha de escudo, né, era magem, usado pelos guerreiros. O escudo, gente, na verdade, é símbolo de proteção nas escrituras. O símbolo, é lógico, porque era isso mesmo, ele servia para proteção. Quando ele chega na Bíblia, o símbolo dele é proteção. Eu digo, como é que está o teu escudo da fé? Todo cristão precisa, na verdade, ter o escudo. O escudo da fé é a nossa proteção contra conversas, murmúrios, temas diversificados que chegam nessas últimas horas às nossas mentes. Temos que estar ligado e ter muito cuidado com esses detalhes e com essa questão. É o escudo. Então o escudo é um símbolo de proteção nas Escrituras. O apóstolo Paulo usa a figura do escudo como proteção para apagar todos os dardos inflamados do maligno, tais como calúnia, por exemplo, a malícia, a concupiscência, que eu já falei aí, né? A ira, a inveja e todas as sortes de desobediência da pessoa com relação a Deus. Esse escudo nos protege das setas malignas que estão aí abertas. Isso é batalha espiritual. E é isso que nós estamos passando para você hoje aqui. E em terceiro lugar, o capacete da salvação e a espada do Espírito. O capacete da salvação é a cobertura para a cabeça feita de metal e internamente acolchoada para o conforto do usuário e a proteção eficiente da cabeça. Era isso que servia o capacete. Por exemplo, lá no Antigo Testamento, a salvação é o capacete que Deus usa na batalha. Parece que Paulo segue nessa linha em outro lugar, né? Lendo por capacete da salvação, a esperança da salvação, por exemplo, em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 8, ele fala lá, tendo por capacete a esperança da salvação, o capacete, uma segurança, né? Então, a espada literal é uma arma de ataque, enquanto que o escudo simboliza uma proteção, a espada já fala do ataque do soldado, ela é uma arma de ataque, né? Então, lógico que aqui a figura, olha uma dica chegando aqui, olha uma dica chegando, é a figura da palavra, é simbolismo, simboliza, a espada aqui simboliza a Bíblia. A Bíblia, na verdade, ela é uma arma de ataque para você poder usar. Foi assim que Jesus venceu Satanás lá na tentação, foi usando a palavra, a arma de ataque. Se você usar a arma de ataque, que é a Bíblia, a palavra de Deus, a vitória já está com você. Você já está vitorioso, porque a espada literal é uma arma de ataque.
mas no sentido figurado não é um símbolo, olha, interessante, não é um símbolo de guerra. Julgamento divino é autoridade ou poder. Outra coisa, a expressão paulina, espada do Espírito, refere-se à Bíblia, pois as Escrituras Sagradas vieram do Espírito Santo. Por isso Paulo completa dizendo que é a palavra de Deus. Ele mesmo completa, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Então, que você possa aqui aprender bastante, porque nós temos o último ponto da nossa lição de hoje. A outra lista, nos versículos 18 e 19. A oração e súplica vêm permeadas entre esses elementos da armadura de Deus e permanecem juntas a essas armas espirituais que sem oração seriam inúteis. Todas essas que nós já estudamos, couraça, escudo, etc. Agora, se nós não adequarmos aquelas armas com essa arma, chamada arma da oração, elas, pode ter certeza que elas vão ser inúteis à vida dos seus alunos e até mesmo às nossas próprias vidas. A oração, ela deve ser em todo tempo e súplica no espírito e vigilância. A Bíblia ensina que nós temos que orar em todo tempo, né? Que todo tempo que a gente tem que orar sem jamais desvanecer da oração. Portanto, eu quero dizer para você que quando um homem da estatura espiritual do apóstolo Paulo pede a oração da igreja em seu favor e pelo seu ministério, isso mostra que não existe super-homem na igreja. Não existe super-mulher, super-heroína ou super-girl, né? Ou super-homem na igreja. Não. Todos nós somos fadados, fragilizados e precisamos, na verdade, da proteção. E a oração é um detalhe importante para você poder vencer. Todos nós somos dependentes do Senhor Jesus e contamos com a oração uns dos outros. É isso que nós precisamos aprender diante desta lição tão importante. E concluindo hoje o nosso vídeo. Os crentes precisam dessa armadura de Deus ainda hoje. Outro detalhe. Isso porque bem sabemos que os inimigos da igreja não são agentes humanos. Nós sabemos. Estão por trás deles quem? Os demônios, liderados pelo seu maioral, o diabo. Os recursos espirituais apresentados aqui são importantes e poderosos para expelir todas as forças do mal. Nós chegamos ao final de mais um vídeo, de mais uma lição. Aqui eu desejo tudo de bom para a sua vida. Que você possa aproveitar bastante essas dicas que foram passadas hoje daqui no canal, para você poder aplicar na sua classe. E domingo vai estar chegando aí, que você tem uma boa aula. Eu tenho certeza que você vai dar uma aula ungida, abençoada e preparada com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque você está no lugar certo, você está vigiando, você está buscando e Deus está aprovando as suas atitudes e a sua vida. Continue firme, mesmo que seja vitorioso, lembra? Mesmo que seja vitorioso, tenha cuidado, vigie e deixe Deus agir no seu coração e na sua vida. Até a próxima semana com mais um vídeo, com mais uma lição da nossa EBD. Um abraço, fica com Deus, em nome de Jesus.